Você sabia que um quarto da Bíblia é referente à segunda volta de Cristo? Você sabia que para uma profecia referente à primeira vinda de Jesus, existem 8 profecias referentes à sua segunda vinda? Você sabia que 1.800 profecias do Antigo Testamento se referem à segunda volta de Jesus? Não sabia? Pois bem, isso prova que esse é um dos assuntos mais importantes para se abordar da Bíblia. E neste momento, nessa hora, eu quero compartilhar um pouco sobre os fins dos tempos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Júnior, eu sou pastor da Missão Evangélica Manancial de Esperança em Pariquera-Sul, São Paulo. Eu quero falar um pouquinho sobre os sinais dos fins dos tempos. Eu entendo que 2 assuntos são os fundamentais para nós estudarmos na Palavra de Deus. Aliás, toda pregação, toda mensagem deveria desaguar nesses 2 temas. Um é sobre a graça redentora de Cristo, sobre a cruz do Calvário, sobre sua obra salvadora, porque isso é o Evangelho da Boa Nova de salvação. O outro assunto é a esperança do porvir, do amanhã, onde se fala da segunda vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja e a eternidade com nosso Senhor. São 2 assuntos que todo cristão deveria se apoiar, porque o Evangelho, o Reino de Deus, é pautado nesses 2 temas. Veja que um se refere ao passado, que é o que Jesus fez na cruz, que se estende até os dias de hoje, até o nosso momento, essa obra redentora, essa obra salvadora. E a outra fala do amanhã, que também afeta o nosso presente, onde nos gera a esperança do porvir. Eu gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 24, do versículo 9 ao versículo 14. Todos estes são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Este é o Evangelho do Reino, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações. Então virá o fim. Antes de abordarmos a profundidade desse texto ao qual nós acabamos de ler, eu quero falar um pouquinho sobre o fim. O que é o fim? Até porque esse texto ele é uma continuidade do último estudo que eu dei, num outro vídeo, onde eu falo sobre a igreja e a atualidade, né? Onde nós falamos sobre os versículos anteriores, agora estou pegando os posteriores e abordando sobre ele. Então, antes de eu abordar sobre cada versículo deste tema, eu quero falar o que é o fim. Muito cristão não entende o que é o fim. Tem uma visão distorcida do que seria o Apocalipse, acha que talvez vai vir um meteoro e acabar com a Terra e acabou. O Apocalipse é somente isso. O que aconteceu em Pompeia, né? Ou um grande vulcão que veio e matou todo mundo. O Apocalipse ele é bem complexo, né? O estudo escatológico ele demanda de várias profecias da Bíblia e acontecimentos. Pastor, o fim está próximo? Muito mais próximo do que você pensa. Você já ouviu falar sobre o relógio do Apocalipse? Nunca? Pois bem, chama-se Doomsday. Uma comunidade de cientistas, logo após a Segunda Guerra Mundial, eles criaram um relógio chamado Relógio do Apocalipse. Eu vou passar um vídeo para vocês entenderem como que é esse negócio aí. E se a Terra estivesse numa situação tão crítica que só restassem 100 segundos até a destruição total do planeta? O que seria possível fazer para salvar a humanidade? Para um grupo de cientistas, ainda há muito que poderia ser feito. Por outro lado, eles também acham que o fim do mundo nunca esteve tão próximo.
We are here this morning to update you on the doomsday clock and our concerns about the challenges posed by man-made threats to our existence. I'd like to now ask Jerry Brown, Mary Robinson, and Ban Ki-moon to approach the clock to reveal the 2020 time. Today, the Bulletin of the Atomic Scientist moves the hands of the doomsday clock. It is 100 seconds to midnight. O relógio do apocalipse, ou relógio do juízo final, é uma metáfora que ilustra o grau de preocupação que pesquisadores e cientistas têm em relação a ameaças de destruição em escala global. De 2019 para cá, o relógio avançou 20 segundos e se posicionou a 1 minuto e 40 segundos da meia-noite, que é o ponto mais próximo do número 12 desde quando foi criado. Na alegoria, se os ponteiros se alinharem, isso significaria o fim das esperanças. Significaria o fim do mundo. Em 2020, o relógio avançou pela 4ª vez consecutiva, o que indica que nos últimos anos, os líderes mundiais e os costumes de diversos povos não têm contribuído para a manutenção da paz e o equilíbrio da natureza. Segundo o Boletim dos Cientistas Atômicos, o grupo de pesquisadores responsáveis pela criação do relógio, o Brasil foi fundamental para o avanço dos ponteiros, principalmente pelas queimadas da Amazônia em 2019, que contribuíram para o atraso na redução das emissões de gás carbônico. Além do meio ambiente, outros fatores que ajudaram o ponteiro a avançar são as tensões envolvendo o desenvolvimento de armas nucleares após as recentes desavenças entre o Irã e os Estados Unidos, a militarização do espaço sideral e o perigo da guerra de informações digitais, cibersegurança e tecnologias perturbadoras como vídeos deepfake. They took my microphone to Kenya and they broke it and now it's broken. When you hear that, it's picking up somebody sniffing here. Quando foi criado no fim da década de 40, a preocupação dos cientistas era em torno da Guerra Fria, e a primeira marcação do relógio do apocalipse foi de 7 minutos para meia-noite, em 1947. A Segunda Guerra Mundial havia acabado recentemente com a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, mas tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética persistiram no desenvolvimento de armas atômicas e nucleares. O primeiro teste nuclear realizado pelos soviéticos em 1949 fez o relógio avançar pela primeira vez para 3 minutos para meia-noite, e crescentes tensões até 1952 aproximaram o ponteiro ainda mais para 2 minutos para meia-noite. Mas o relógio também pode ser reajustado para trás. Com o relaxamento das disputas entre os países, o ponteiro retrocedeu em 1963 e também em 1972, mas ficou o mais distante da meia-noite só em 1991, após a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, marcando 17 minutos para meia-noite. Porém, desde então, o relógio do apocalipse só foi reajustado para trás em um ano, em 2010, e avançou exponencialmente até os dias atuais. Faltando apenas 100 segundos para meia-noite, não resta muito tempo à humanidade, mas assim o que se fazer para o ponteiro do apocalipse se afastar e a vida na Terra ser prolongada. Veja bem, o relógio do apocalipse, ele é algo que nem é religioso, é algo científico. A própria ciência percebe que a humanidade está caminhando para uma destruição. A humanidade está caminhando para o fim, seja um fim catastrófico por uma guerra, seja o fim pelos acontecimentos naturais da natureza, alguma coisa que pode trazer o fim da humanidade, o fim de tudo que nós conhecemos. A própria ciência reconhece o fim, né? Nós, como cristãos, acreditamos no fim, mas não que o fim é algo que pode ser controlado, mas que o fim já está determinado por Deus na hora certa e da forma certa. Nós entendemos que quem vai determinar o fim de todas as coisas é o nosso Senhor. Então, esse relógio do Apocalipse, ele pode ser até algo científico que surgiu no fim da Segunda Guerra Mundial, com o início da ONU. Mas certamente esse relógio do Apocalipse já existe no relógio de Deus desde a eternidade. Deus já tem o início e o fim de todas as coisas. Quando Deus formou a terra, quando Deus criou a humanidade, Ele já criou a humanidade sabendo do fim de todas as coisas, como tudo isso ia se terminar. Nós temos uma base escatológica da qual nós cremos. Existem alguns viés teológicos e nenhum deles nós podemos afirmar o que é certo, o que é errado precisamente, né? Até porque são profecias que ainda não se cumpriram, né? Nós temos que se apoiar na palavra
E todos esses viés, eles têm base na palavra. Vamos ver alguns dos nossos viés ao qual nós cremos. O primeiro dele que nós cremos é o dispensacionalismo. Nós somos dispensacionalistas. Nós acreditamos nos 7 períodos da interação de Deus com a humanidade, né? Então são divididos dentro da história da humanidade, desde a criação até o fim de todas as coisas, a humanidade por períodos. Nós acreditamos que estamos nos últimos períodos, já está próximo do fim, acreditamos que está para se cumprir todas as profecias do fim e assim chegarmos no fim dos tempos. Outra coisa que nós acreditamos também, que nós somos futuristas quanto ao Apocalipse. Então nós entendemos que do capítulo 4 ao capítulo 22 do Apocalipse ainda não se cumpriu e ele vai se cumprir. Até porque quando nós lemos esses textos, nós vemos que a igreja não participa nenhum dos cenários, não se fala da igreja nos cenários apocalípticos desses textos. Então nós entendemos que o livro de Apocalipse ainda não se cumpriu, ele vai se cumprir, né, a partir do capítulo 4 até o 22 ainda, né? Somos futuristas quanto a isso. Há viés que acredita que alguns textos já se cumpriram, outros estão se cumprindo, né? Mas nós entendemos de forma futurista. Também nós somos pré-tribulacionistas, então todos acreditam na grande tribulação. A grande tribulação é um fato, está em Daniel, né, que fala das 70 semanas. O próprio Jesus fala sobre isso, né, entre outros textos. Mas nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, que terá início com o domínio do anticristo junto com o falso profeta sobre as nações, né? A grande tribulação será marcada pela presença do anticristo. Então entendemos que a igreja será arrebatada, que aí será o rapto da igreja, né? Jesus virá nos ares, não colocará os seus pés na terra, até para deixar claro que Jesus não vem 3 vezes, né? Alguns falam de terceira vinda de Cristo, não existe terceira vinda, é apenas 2 vindas, porque teologicamente é contado como vinda quando ele vem e coloca os seus pés na terra. O arrebatamento da igreja, ele não vai pôr os pés na terra, a Bíblia fala que ele virá como um relâmpago, o relâmpago é como? É rápido, né? Ele virá nos ares e a igreja será raptada de forma rápida. Depois a Bíblia fala também que há um texto que todo olho verá e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, né? Então você já vê que neste caso Jesus não vai ficar nos ares, ele vai descer e as pessoas vão vê-lo, né? O rapto, né, o arrebatamento, as pessoas não vão vê-lo, mas a outra vinda, que é quando ele vai vir mesmo para reinar as nações, já vou falar sobre isso, aí sim seria considerada a segunda vinda. Então nós entendemos que o arrebatamento se dará antes da grande tribulação. Então nós não participaremos disso. A tribulação será dividida em 2 etapas: 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra, de destruição, de coisas horríveis que hão de acontecer. E há um viés que acredita que os 3 anos e meio de paz a igreja estará na terra, né? Que nós vamos ver o anticristo, que nós vamos ver o falso profeta, o mundo estará numa grande paz maravilhosa, né? Porque o camarada, para ele conseguir reinar, dominar as nações, ele vai precisar ter uma estratégia muito boa que convença todo líder, né, a confiar nesse homem, nessa pessoa, né? E aí, por causa esse viés que chama mid-tribulacionista, eles entendem que por causa do arrebatamento que se dá no meio da grande tribulação, que vai começar o caos na sociedade, o caos na humanidade. E há um viés pós-tribulacionista, né, que acredita que a tribulação que a igreja participará de toda a grande tribulação, e aí a vinda de Jesus será marcada junto com o arrebatamento, né? Então são 3 viés, mas nós acreditamos de forma pré-tribulacionista, que Jesus voltará para resgatar a sua igreja, aí sim que começa a grande tribulação e o domínio das nações do falso profeta e o anticristo. Também a visão do milênio, né? Nós somos pré-milenistas, acreditamos que os 1000 anos de reinado de Jesus na terra após a grande tribulação, o juízo final, né, que haverá os 1000 anos de reinado de Cristo na terra, são literais. A Bíblia fala que Satanás será preso por 1000 anos,
né? E depois desses 1000 anos ele será solto, que haverá um grande juiz do trono branco, onde Satanás, seus demônios, o inferno, terá lançado no lago de fogo, né? Então, mas você vê como os estudos são complexos, né? Nós entendemos dessa forma que isso vai acontecer, o milênio, e nós somos pré-milenista. Há um viés que é amilenista, que não acredita nesses 1000 anos literais de reinado de Cristo, que esses 1000 anos se dará pela pregação do Evangelho, conforme vai pregando, vai salvando um monte de gente, e aí Jesus vai acabar dominando em todas as nações por causa da pregação do Evangelho. Mas eu acho difícil crer dessa forma, pelo fato que a Bíblia fala que muitos se perderão, né? Se eu entender que um monte de gente está sendo salvo pela pregação, todo mundo vai ser salvo pela pregação do Evangelho, então alguns textos da Bíblia fica complicado nós entendermos até mesmo o lago de fogo, né? Veja que é complicada essa questão, porque uma coisa que não se fala mais nos púlpitos é a realidade do inferno. Muito se fala da realidade do bem-estar que Cristo pode dar, e de fato Ele dá, da salvação, né? Já se fala menos, do céu, eternidade, menos ainda, e pior ainda do inferno. E é interessante que Jesus foi o maior pregador do inferno. Jesus foi o que mais falou sobre a eternidade, e do que ele falou da eternidade, ele falou mais do inferno do que do céu, porque é uma realidade, é algo que há de acontecer. Então, para mim, é difícil ser amilenista por causa disso. Nós, do Ministério, somos dispensacionalistas, somos futuristas quanto ao Apocalipse, somos pré-tribulacionistas e acreditamos no milênio, somos pré-milenistas, né? Bom, pastor, alguma dessas coisas eu estou com dúvida, eu queria mais detalhes. Para você ver como o estudo é complexo. Cada item desse demandaria um estudo mais profundo, né, uma aula específica para mostrar textos bíblicos, bases, fundamentos, para explicar cada um deles, né? Numa outra ocasião a gente vai preparar um material, algo sobre isso.